O que são direitos humanos? Humano, um membro da espécie Homo sapiens, um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa. Direitos, coisas que são concedidas ou intituladas, liberdades que são garantidas. Direitos humanos são os direitos que você tem simplesmente por ser humano. É o direito de ser tratado de maneira igual, é o direito de viver livremente, é o direito de dizer o que pensa, é o direito de ser livre. Há muitos tipos de direitos, a maioria deles aplicados a certos grupos, mas direitos humanos são os únicos direitos aplicáveis a todo mundo, em todo lugar. A crianças, a pessoas idosas, a africanos, a albânios, a evangélicos, a catadores de lixo, muçulmanos, ao seu vizinho, aos seus pais e a você. Todos possuímos os mesmos direitos. Ou seja, os direitos humanos são universais. Mas a pergunta é, o que são direitos humanos? O direito de viver, o direito de ser livre e igual, o direito à religião. De acordo com as Nações Unidas, há cerca de 30 direitos humanos, e todos estão listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento mais conhecido e completo a respeito do assunto. Mas até a elaboração desse documento, muito aconteceu. Antigamente, não existiam direitos humanos. Se você se misturava com os grupos certos, você estava a salvo, mas a maioria não era assim. Mas aí um cara chamado Ciro o Grande decidiu mudar tudo isso. Após conquistar a Babilônia, ele fez algo revolucionário. Ele anunciou que todos os escravos estavam livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher sua religião, não importando de qual grupo social faziam parte. As palavras foram documentadas num cilindro chamado Cilindro de Ciro, e somente assim os direitos humanos surgiram. Essa ideia se espalhou rapidamente para a Grécia, para a Índia e eventualmente a Roma. Lá, as pessoas naturalmente seguiam algumas leis. Eram as leis naturais. Mas estas leis eram pisadas frequentemente por aqueles que estavam no poder, e só milhares de anos depois, na Inglaterra, um rei finalmente concordou que ninguém poderia sobrepor os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos, e elas agora estavam salvas daqueles no poder, ou quase isso, já que algumas delas ainda continuaram a se rebelar, mas aos poucos a declaração de que todos os homens são criados livremente foi se consolidando no tempo. A França iniciou sua própria revolução, por seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior, e eles insistiram que tais direitos não haviam sido inventados, que eram naturais. Assim, o conceito romano de leis naturais se transformou em direitos naturais. Infelizmente, nem todo mundo gostou de tal avanço, isso porque, ainda na França, um general chamado Napoleão decidiu acabar com a democracia da França e se intitular imperador. Não só da França, como do mundo. Ele quase conseguiu. Figuras importantes de vários países se uniram contra Napoleão e o derrotaram. Com o crescimento da ideia de direitos humanos, os acordos internacionais passaram a acontecer, mas infelizmente somente na Europa. O resto do mundo continuava sendo invadido e consumido pelos impérios europeus. Mas aí, um jovem indiano decidiu pôr um basta nisso. Seu nome era Mahatma Gandhi. Gandhi insistiu que todas as pessoas na Terra tinham direitos iguais, tinham direitos humanos, não somente os europeus. Eventualmente, até a própria Europa começou a reconhecer tal afirmação, mas não tão facilmente. 2 guerras precisaram acontecer até isso. Hitler precisou exterminar metade da população de judeus da Terra. Nunca os direitos humanos estiveram tão perto de sua extinção quanto nessa época, e nunca o mundo ficou tão desesperado por uma mudança. Então, os países da Terra se uniram e formaram a ONU. Seu objetivo principal era reafirmar a fé nos direitos humanos, trazendo novamente a ideia de dignidade humana. Mas afinal, o que eram direitos humanos aí? As declarações de Ciro, as declarações francesas, romanas, cada tinha uma ideia diferente do que seriam direitos humanos.
mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em uma lista de direitos que seriam aplicados a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se transformou em direitos humanos. Assim, resumindo, no começo só algumas pessoas sortudas tinham direitos, até que figuras importantes passaram a defendê-las. Mas como nem todo mundo concordou tão facilmente, algumas mortes, guerras e horrores precisaram acontecer para uma consciência universal. E aí todo mundo viveu feliz para sempre. Exceto que não é bem assim. E as pessoas têm mesmo direito ao abrigo e à comida, por que há tantas crianças morrendo diariamente de fome, 1 a cada 5 segundos? Se as pessoas têm direito à liberdade de expressão, por que tantas são presas por expressarem sua opinião? Se as pessoas têm direito à educação, por que há cerca de 1 milhão de adultos que não sabem ler? Se a escravidão foi realmente abolida, por que há cerca de 27 milhões de pessoas que ainda são escravizadas hoje em dia? O fato é que, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada, ela não tinha uma força de lei. E apesar de tantas leis, acordos e tratados assinados, os direitos humanos precisam ser mais do que palavras num papel.